Você sabia que 1 em cada 3 pessoas sofre com dores nas pernas à noite, mas a maioria não faz nada a respeito? Essas dores podem ser um alerta de algo muito mais sério. Uma das queixas mais comuns que eu recebo é de dores nas pernas, especialmente à noite. Talvez você ainda não saiba, mas o corpo humano funciona como um relógio, e os ciclos do dia afetam profundamente a nossa saúde. Para muitos, essas dores podem ser passageiras e sem grandes impactos, mas existe um grupo que precisa ter bastante cuidado com essas dores noturnas nas pernas. Elas podem ser um sinal de algo bem mais sério. Você sente dores nas pernas ou cansaço nas pernas à noite? Seja qual for o caso, a medicina moderna tem uma explicação e há uma solução super simples e natural que você pode tentar antes mesmo de precisar ir ao médico. Quando o seu corpo fala, você precisa ouvir, mesmo que depois do horário comercial. Veja bem, pelo seu interesse no assunto, posso supor que essas dores nas pernas à noite estão te incomodando bastante, atrapalhando seu sono e causando muitos problemas, às vezes até dificultando a sua locomoção. Vamos investigar a fundo os critérios que a cirurgia vascular utiliza para descobrir as causas dessas dores, começando pelo motivo que considero mais preocupante: as oclusões arteriais. O nome pode parecer assustador, mas o primeiro passo para lidar com esse diagnóstico é reconhecer o problema e buscar ajuda. Não quero alarmar você, mas muitas pessoas convivem com bloqueios arteriais sem saber o risco que correm. Embora seja comum que pessoas com má circulação sintam dores nas pernas durante exercícios leves, sentir dor durante o descanso é menos comum. Isso é o que chamamos de dor em repouso. E se esse é o seu caso, tome muito cuidado. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que sofre de dores nas pernas. Não faz muito sentido, e acredito que você vai concordar comigo. Sentir dores nas pernas enquanto está sentado na sala de casa ou deitado na cama. Nessas situações, não há esforço físico envolvido. O corpo está em repouso. Quando isso acontece, estamos diante de um sintoma muito grave que não pode ser ignorado. Para muitos pacientes, essa dor é um sinal de uma forma grave de doença arterial periférica, a isquemia crítica dos membros. Um nome que por si só já assusta e significa a morte dos músculos por falta de sangue. Um médico deve orientar você sobre como lidar com essas dores. Lembra que eu disse que o corpo funciona como um relógio? O tempo é essencial aqui. Quanto mais rápido o atendimento, mais preciso será o diagnóstico e melhor será o tratamento. O recomendado, especialmente para as dores nos dedos do pé ou na panturrilha, é um tratamento rápido e preciso. O foco é aliviar os sintomas que podem levar a complicações graves, permitindo que o sangue volte a fluir plenamente, o que ajuda a prevenir a perda de tecido e a gangrena. Você já assistiu House, aquele médico mal-humorado que manca? É minha perna. Pois é, a história da perna dele é exatamente o problema que trago nesse vídeo. Existem muitas causas de dor nas pernas. As mais graves, felizmente, são raras, mas não dá para vacilar. Se você demorar demais, pode não haver uma segunda chance. Até o House demorou demais. Eu não preciso explicar por que você deve evitar a gangrena, certo? A falta de circulação exige muito profissionalismo e seriedade. Então, o mais importante é agir rapidamente e prevenir o quanto antes. Se você sentir dores persistentes, mesmo em repouso, não hesite. Eu sei que muitas vezes as pessoas tendem a negligenciar os cuidados médicos, especialmente quando os sintomas são esporádicos e não parecem causar grandes problemas, mas é algo que eu sempre enfatizo. Seu corpo fala com você, e é através de uma dor ou daquele incômodo difícil de nomear que ele está pedindo ajuda. E você precisa ouvir o que o seu corpo está dizendo. Muitas vezes, o último sintoma é a última súplica, especialmente se você já tem problemas de má circulação. É crucial ficar atento aos sinais e verificar qualquer alteração incomum e recente. Nem todo mundo sente dores nas pernas, mesmo quando está de pé. Isso acontece porque a gravidade ajuda quando estamos de pé. O sangue desce para as regiões inferiores. Mas se você sente dores, mesmo em repouso, significa que o corpo já não conta mais com essa ajuda da gravidade. Quando o fluxo sanguíneo não é suficiente, os músculos perdem nutrientes rapidamente e em pouco tempo você sentirá dores que só irão embora quando o sangue voltar a circular nessas áreas específicas. Se isso já faz parte da sua rotina, buscar ajuda médica não é mais uma recomendação. É uma ordem, mas talvez esse não seja o seu problema. E felizmente existem outros fatores menos graves que podem causar dores nas pernas à noite, como as câimbras. Que tal analisarmos as principais causas e ver se alguma delas se aplica a você? Câimbras musculares. Se você respira, e isso obviamente está acontecendo agora, então você faz parte de um grupo seleto de pessoas que já sentiram câimbras musculares pelo menos uma vez na vida. Me conta nos comentários. Quando elas acontecem à noite, o que é muito frequente, o
desconforto é ainda maior. Você sabia que muitas pessoas passam por episódios dolorosos de câimbras durante o sono profundo? Muitos não sabem disso, mas as câimbras não afetam apenas atletas de alto rendimento. Elas são mais comuns do que você imagina. Mas agora você deve estar se perguntando como resolver esse problema. O alongamento da musculatura ajuda a tratar e até mesmo prevenir câimbras. Mas a resposta pode estar naquele copo de água que você decidiu não tomar, já que a desidratação é uma das possíveis causas, embora não seja a única. Músculos tensos. Por exemplo, pessoas com músculos tensos estão num grupo que pode desenvolver as câimbras musculares, e a solução pode ser tão simples quanto beber mais água ao longo do dia. Além disso, nesses casos é recomendável se exercitar e alongar diariamente toda a extensão dos músculos. Desequilíbrios hidroeletrolíticos. O que é isso? Vamos explorar outra possibilidade. Se o problema não for a falta de água, mas a ausência de eletrólitos, vou destacar o magnésio, por exemplo. Com uma dieta balanceada, rica em eletrólitos, você pode reduzir drasticamente a incidência de câimbras, se essa for realmente a causa. O magnésio é um mineral que se encontra em vários alimentos, como vegetais de folhas verdes, nozes, sementes, grãos integrais e alguns tipos de peixe. Algumas águas minerais podem conter uma pequena quantidade de magnésio também, mas a quantidade não é o suficiente para atender às necessidades do nosso corpo. Insuficiência venosa. A insuficiência venosa pode causar dor nas pernas à noite porque o sangue se acumula nas veias quando as válvulas que deveriam direcioná-los de volta para o coração não estão funcionando bem. Quando essas válvulas falham, o sangue se acumula, aumentando a pressão nas veias mesmo durante o repouso. Esse acúmulo e a pressão extra podem causar dor, câimbras e sensação de peso nas pernas, especialmente à noite, depois de um dia inteiro com a pressão causando inflamação nesses tecidos. Nesse caso, elevar os pés da cama e a boa hidratação pode ajudar muito. O lipedema também pode causar dor nas pernas à noite, especialmente quando há muita inflamação envolvida. Isso acontece porque o acúmulo anormal de gordura nas pernas dificulta a circulação linfática. Com a inflamação, essa pressão aumenta mais ainda, causando dor, sensação de peso e desconforto, que ficam mais intensos à noite quando o corpo está em repouso e a circulação é naturalmente mais lenta. Essa combinação de fatores torna a dor mais forte e é difícil de ignorar durante o descanso. No lipedema, tratar a inflamação é fundamental, mas elevar os pés da cama e a boa hidratação também pode ajudar muito. Digamos que você já tenha sua resposta e até que tenha aceitado minha recomendação de buscar ajuda especializada. Antes de mais nada, eu te parabenizo. Esta é sem dúvida a melhor decisão que você pode tomar para a sua saúde em qualquer um dos cenários que mencionei. Mas eu não vou deixar você sair desse vídeo sem te passar outras dicas que considero valiosíssimas para o seu tratamento. Preste bastante atenção agora, porque essas dicas simples que você poderá fazer em casa sem grande investimento ou esforço. Você percebeu o que pode ajudar a melhorar a sua circulação e está a seu alcance independente da causa? Pense no sangue como um líquido viscoso, que fica mais grosso quando está mais concentrado e mais fino quando está mais diluído. Como uma sopa, que pode ser densa e grossa ou mais rala. Da mesma forma, quando você está desidratado, o sangue fica mais grosso e tem mais dificuldade para circular, especialmente nos pequenos vasos, o que pode causar as dores nas pernas. Isso não acontece só com o sangue, mas também com a linfa, e ela é essencial para tirar as toxinas da sua perna. Manter-se hidratado, bebendo água regularmente, é como garantir que a água da tubulação flua bem, permitindo que o sangue chegue a todas as partes do corpo e mantenha tudo funcionando corretamente. Se você está gostando dessas dicas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este, que ainda tem mais. Independente da causa da dor, que você já sabe como é importante descobrir, cuidar dos pés também é fundamental. Essa foi a promessa que fiz no início do vídeo e vou cumprir. Pense nos seus pés agora. Eles te carregam o dia inteiro, muitas vezes sem que você preste a devida atenção. E muitas vezes as dores nas pernas são reflexo de problema nos pés. A marcha errada, causada por alterações na forma de andar, pode levar a dor nas pernas. A fasciite plantar inflamada pode irradiar para a perna. O pé plano pode desabar a articulação e causar o estresse de músculos. O neuroma de Morton, a artrite nos pés, a tendinite de Aquiles, as joanetes também podem causar dor irradiada nas pernas. Mas todos esses problemas começam nos pés. Você tem algum problema nos pés? Seus pés merecem um cuidado digno de um spa. Qualquer descuido pode ser a porta de entrada para uma infecção e transformar em um problema enorme. Mas a receita é simples. Então, primeiro lave os pés todos os dias
com água morna e um sabonete neutro, bem suave mesmo. Verifique toda a extensão dos pés para averiguar algo em comum. Evitar calos não é necessariamente uma dica, você deveria evitar calos a qualquer custo, usando calçado adequado, escolhendo meias confortáveis. Ao cortar as unhas, mesmo que você não corte com frequência, corte apenas as unhas e tenha cuidado redobrado com os cantos e a pele ao redor. Essas regiões são muito sensíveis e propensas a inflamações e infecções. E por último, use uma loção emoliente na pele até no máximo 2 vezes ao dia. Cubra as pernas, os pés e os calcanhares, sempre evitando os dedos. Com essas dicas, você tem tudo o que precisa para aliviar o desconforto até conseguir ajuda médica qualificada para o tratamento adequado. Manter-se informado é a melhor arma que você tem contra os problemas de saúde. Vamos juntos garantir que a sua saúde esteja sempre em primeiro lugar. Agora, se a dor se mistura com formigamento, com uma sensação de dormência ou até mesmo a queimação nos pés e nas pernas, isso é sinal de que algo muito mais sério pode estar acontecendo com os seus nervos e de nada adianta fazer o que eu te ensinei aqui sem saber o próximo passo. Mas não se preocupe, eu tenho a resposta para você. No próximo vídeo eu explico o formigamento e como esse problema pode ser resolvido com uma solução eficaz. Não perca essa informação que é crucial para a sua saúde.